Hello! Vamos falar de novas leituras, mas dessa vez livros físicos. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no começo da semana eu postei um vídeo aqui com e-books que eu li recentemente. Vou deixar o link pra vocês aqui nos cards. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os livros físicos que eu li recentemente, então chega de enrolação e vamos lá começar. Aqui está fora aqueles livros que eu li na maratona, sem internet. O vídeo pra vocês conferirem essas leituras, um pouco mais sobre cada um desses livros, tá aqui nos cards também, então vai lá ver. Aqui são os livros que eu li no decorrer dos meses de agosto, setembro e comecinho de outubro, então bora lá. O primeiro que eu vou mencionar com vocês é Rede de Sussurros. Eu li nessa edição aqui do Intrínsecos, mas já tem a edição comercial, vou deixar o link de venda pra vocês aqui no box de informações. E esse daqui é um thriller feminista, gente. Eu me empolguei muito durante essa leitura, fiz vlog de leitura pra vocês, foi bem legal. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de três amigas que trabalham juntos numa corporação de roupas esportivas já há um bom tempo. E aí acontece um crime, o chefe delas, tipo assim, o CEO da empresa, o fodão, morre, aparece morto, e quem vai assumir o cargo muito provavelmente é o chefe delas, tipo assim, o que estava acima delas ali, né, na cadeia hereditária. O BO da questão é que elas descobrem que esse chefe tem uma conduta muito inapropriada com novas funcionárias, e daí elas vão tentar barrar esse chefe, né, mostrar ali para o comitê que esse chefe não é digno de ser o CEO da empresa toda ali. E no meio disso tudo, elas também vão investigar um pouquinho sobre esse crime que aconteceu. O que eu mais gostei é que a gente entra na vida dessas três protagonistas, na verdade entra ali uma quarta protagonista, e a gente entra na vida delas, descobrindo, né, as coisas sobre elas, porque elas são melhores amigas, contam as coisas umas para as outras, mas não contam tudo sobre a vida delas. E a gente acaba descobrindo que tem muita coisa guardada ali, que talvez faça a diferença em algumas situações que acontecem ao longo da trama. Eu amei o livro, eu acho que vocês vão gostar bastante também. A leitura é muito fluida, muito rápida, o que é investigativo é muito forte, a gente quer descobrir o que aconteceu e isso faz com que a leitura flua ainda mais rápido, então por conta disso eu indico bastante pra vocês. Depois eu li Sem Perdão, da Tatiana Amaral, e gente, esse livro aqui foi bem impactante também. Ele é um livro que vai abordar um tema complexo, a gente vai falar sobre estupro, mas a primórdio ali a gente tem, né, contando um pouquinho depois, e a nossa protagonista, ela tá na pele de uma outra pessoa. Ela criou uma personagem que é pra ela conseguir colocar ali atrás das grades a pessoa que fez mal a ela no passado. Aí ela e o irmão dela criam um personagem pra entrar ali, né, na vida dessa pessoa que fez mal a ela e tentar resolver toda a situação. O X da questão é que ela acaba se apaixonando pela pessoa com quem ela deveria praticar a vingança, que não é exatamente a pessoa que fez o mal a ela. Ficou confuso? Leia o livro que você vai entender. Também tem vídeo aqui no canal sobre essa leitura. Esse é o primeiro volume de uma duologia, então vai ter uma sequência ainda, porque ficou um final fechado pra uma parte, mas já abriu pra uma outra situação, sabe? Que eu tô bem curiosa, interessada pra saber o que é. E eu vou deixar o link pra vocês comprarem o livro aqui embaixo. Tá disponível também no Kindle, além de livro físico pela Qualis, então fica aí a dica pra vocês. Aí na sequência eu li Fixação, do Bruno Atti. Também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Esse daqui é um thriller, mas ele tem uma pegada meio que fantástica de terror pro final, sabe? Que foi bem interessante, foi uma surpresa, então se preparem pra ser surpreendidos. Ele é um livro bem curto, mas que tem uma história assim bem intensa. A gente vai conhecer a história de um psiquiatra. Ele já passou por umas fases aí da vida muito conturbadas, e agora é que ele voltou a clinicar. E daí ele vai conhecer uma nova paciente. Essa paciente é uma menina jovem que chega pra ele e fala que vai contar uma história pra ele, e que essa história vai acontecer em 4 sessões e nada mais do que isso. Depois que ela conta essa história, ela vai sumir dali. Ela não quer a opinião dele, ela só quer desabafar sobre aquilo pra alguém. E aí ela começa a contar essa história, que é um suspense aí com relação à vida dela, é alguma coisa que aconteceu, que só lendo vocês vão descobrir. E conforme ela vai contando essa história, esse psiquiatra, ele vai ficando um pouco estranho, porque ele começa a ver essa menina em todos os lugares, ele começa a enxergar a menina em todos os lugares que ele vai, e depois quando ela volta pra sessão ele fala, eu te vi em tal lugar, e ela fala, não, você viu outra pessoa, porque eu não estava lá. E aí ele começa a ficar meio azucrinado sobre se ele de fato tá vendo essa menina, sobre quem é essa menina, o que tá acontecendo. E a vida dele vai tomando ali um rumo completamente diferente por conta dessa menina e por conta das coisas que ela tá contando ali.
Então, o legal desse livro é que a gente fica na curiosidade pra descobrir a história dessa garota que é a paciente, né? O que que ela tá contando, pra onde é que isso vai, o que que isso vai dar. Mas a gente também fica curioso pra conhecer a história do médico, sobre se ele vai tomar as iniciativas que ele tá pensando ali conforme as coisas vão acontecendo, conforme essa menina vai contando a história pra ele. Se ele vai se tornar uma pessoa melhor, porque ele, por exemplo, não tem contato com a filha há anos e ele quer ter esse contato, mas não sabe como se aproximar. E a gente tem essas duas vertentes. Nossa, gente, susto danado. O galho da árvore balançou e eu tô lembrando da história que tem um quê de terror e o galho balançou, tomei um susto desgraçado. Mas enfim, então tem pra descobrir, né, se esse personagem, se esse psiquiatra, ele vai botar ali as coisas dentro do contexto. Opa, tá difícil. Se esse psiquiatra vai botar as coisas ali dentro do contexto ou, né, o que vai acontecer. Então são as duas histórias que se encontram em determinado ponto. E o interessante também é que a gente descobre já um pouco sobre a grande questão do livro no meio da história e depois a gente tem toda uma rede de descobertas de entender a situação. E eu acho muito legal quando o autor se propõe a isso, sabe? A desvendar um mistério no meio do livro e depois vir com uma rede de investigação pra gente descobrir como é que as coisas se deram. Então eu amei, indico muito também pra vocês. Daí depois eu li um livro que pra mim foi muito surpreendente e eu achei bem impactante isso, inclusive tenho 58 milhões de quotes marcados, que é o A Chama, primeiro volume da Liga dos Corações Puros, do César Davos. Quando eu peguei esse livro pra ler, ele tem uma proposta de fantasia e eu tava esperando uma coisa completamente diferente do que eu recebi. Nesse livro aqui a gente vai para um universo completamente novo. Esse universo é dividido entre duas pessoas, que são basicamente as pessoas boas e as pessoas não tão boas. As pessoas boas, elas são donas do próprio coração e da própria cabeça. Elas agem de acordo com a maneira que elas querem, elas fazem as coisas que elas querem, enquanto o outro lado, ele é comandado por uma voz, que é a mãe lá, que é o ego da pessoa, é o ego que comanda as situações, que comanda o que eles querem fazer. Eles não agem por si mesmos, eles só agem de acordo com os mandatos que vem dessa voz que tá na cabeça deles. E a gente vai conhecer aqui um protagonista que ele vivia neste mundo do ego e que ele ouviu o chamado do coração pra ir pra este novo mundo, que é o mundo, né, das pessoas que pensam por si mesmas. E aí ele vai precisar lidar com a fúria do ego por conta dessa escolha que ele fez de abandonar, sabe, o lugar em que ele nasceu, o lugar em que ele cresceu. E aí a gente vai ter uma guerra que vai se dar por conta disso aí. E é bem legal, durante a leitura, assim, eu marquei muitos quotes, muitas coisas mesmo. O começo tem uma introdução muito longa, que foi um pouco cansativa, confesso. Só que depois, quando a leitura se deu, quando eu descobri o que era a história, quando eu comecei a me envolver na ficção em si, foi muito legal. E tem muita coisa desse livro. Gente, eu marquei muito quote mesmo. Tem muita coisa desse livro aqui que a gente leva pra vida, que a gente consegue implementar, que a gente consegue se observar e descobrir coisas dentro da gente mesmo, sabe? Então eu achei isso muito legal. Indico também a leitura, foi assim um livro que me surpreendeu, eu acho que pode surpreender vocês também. Pra quem tá buscando um romance, gente, preciso indicar Teto para Dois, da Beth O'Leary. Essa foi uma das minhas leituras favoritas desse ano, assim, foi incrível esse livro. A gente vai conhecer a história de um casal protagonista que estão passando por uma má fase financeira e não tem dinheiro, e por conta disso a protagonista em questão, ela precisa de um teto pra morar e ela encontra ali uma vaga de uma casa em que ela não vai só dividir o teto, mas ela vai dividir também a cama. O protagonista, ele trabalha como enfermeiro à noite e a mocinha, ela trabalha durante o dia. Então eles não vão se ver, só que eles vão dividir a mesma casa. E aí eles, por conta, né, da falta de dinheiro, acabam topando aí esse acordo. E eles passam meses morando juntos sem nunca terem se visto, conversando através de bilhetes. E aí começa ali a gerar um clima, uma coisa começa a acontecer. Só que além dessa parte da comédia romântica, né, dessa história inusitada, que é eles se conhecerem e morar juntos sem se conhecerem de fato, também abre margem para uma questão muito interessante, que é o relacionamento abusivo. Tem uma discussão muito legal sobre isso, sobre as descobertas, sobre quando a pessoa se percebe dentro desse tipo de relacionamento e o quanto esse relacionamento abala a vida dessa pessoa. Eu amei essa leitura. Todas as pessoas que eu indiquei e que leram esse livro amaram também. Eu vou deixar pra vocês minha resenha aqui nos cards. Vai lá conferir, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque, nossa, gente, esse livro é impactante, apaixonante, divertido. Eu espero muito que vire filme, porque vai ser um filme fenomenal. Também um outro que eu indiquei por aqui foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. E, gente, não tenho palavras pra falar sobre a maravilha que é esse livro aqui. É um romance
romance de formação, a gente vai conhecer a história da Kia. Ela é uma garota que foi abandonada por todos aqueles que deveriam amá-la. Os irmãos, a mãe, o pai. E desde muito criança ela cresceu sozinha numa cabana perto de um brejo, ali no interior de uma cidade do interior dos Estados Unidos. E ela sempre foi muito julgada pelas pessoas, porque ninguém conhecia ela, ninguém sabia como ela vivia, ela não foi pra escola, ela não teve uma identidade de vida como as outras crianças, sabe? Ela viveu num mundinho fechado dela ali. E aí algumas pessoas adentram a esse mundo dela e conhecem um pouco mais da Kia. E a gente vai conhecendo ela também. O livro ele se passa desde a infância dela, dos 6 anos dela até ela com 60 anos, então a gente passeia por toda a vida dela. E o interessante do livro também é que tem um suspense no meio dessa trama aqui, porque no meio do caminho entre a vida dela ali, que começa a ser narrada em 1940 mais ou menos, em 1960, quando ela já tem lá seus 20 anos, acontece um crime na localidade e a gente tem uma dupla narrativa, a narrativa do momento desse crime e a narrativa da vida dela, e o ponto em que essas duas narrativas vão se encontrar. Enfim, foi fenomenal, eu amei a leitura. É um livro também que faz a gente pensar muito sobre quem somos, sobre como agimos. Os direitos para adaptação foram comprados pela Reese Witherspoon e eu tô muito ansiosa para ver o que ela vai fazer com esse livro aqui, porque com certeza dá uma série fenomenal. Não sei, espero muito que ela transforme em série, mas também dá um filme assim muito intenso. Então eu amei, eu indico muito a leitura. Pra quem curte terror, gente, eu tive a minha primeira experiência lendo um terror, que foi Lacrimosa, da Juliana Daggio. Na verdade não foi minha primeira experiência, foi minha segunda experiência, mas foi minha primeira experiência com um terror daqueles assim de almas e demônios, sabe? A gente vai conhecer a história da Valerie. Ela sai da cidade natal dela porque ela tá colocando em risco a vida das pessoas que ela mais ama. E aí ela já tá há uns bons anos afastada, morando em uma cidade dos Estados Unidos, quando começam ali a acontecer algumas situações estranhas e ela começa a investigar essas situações porque ela sente que essas situações estão acontecendo por conta da presença dela naquela cidade, já que ela é um ser ali diferente dos humanos normais, que meio que atrai as forças malignas, porque as forças malignas precisam do que ela tem. Enfim, vocês só vão descobrir isso no decorrer da leitura. Foi muito impactante, foi um livro que até a metade, assim, foi um pouco mais lenta a leitura porque eu tava tentando me entender no lugar, descobrir os acontecimentos, mas depois que a leitura fluiu, gente, foi num piscar de olhos que eu terminei esse livro. Foi maravilhoso. Eu até fiz uma live com a Juliana Daggio, que é a autora, lá no Instagram, pra gente conversar sobre essa história. Eu gostei muito dela trazer uma protagonista que é uma mulher forte, e ela fala muito sobre isso no livro também. Tem muito essa pegada de mulheres que tenham posições altas e que comandam, e eu achei isso muito legal. E a forma como ela criou todo o universo foi bem bacana. Ela até conversou comigo, falou que pretende criar outras histórias dentro desse universo que ela criou, né, com base nesse universo que ela criou. E eu tô bem ansiosa, curiosa pra ver o que ela vai fazer, porque essa leitura aqui foi fenomenal. Também tem vlog de leitura pra vocês, se vocês quiserem conferir, é só ir lá assistir. E um livro físico que eu tô na metade do caminho é Vow of Thieves, da Mary E. Pearson. Esse aqui é o segundo volume, a conclusão da dinastia de ladrões. E, gente, está sendo fenomenal. Começou naquela paz, calmaria que terminou o primeiro volume. Inclusive, ele começa exatamente a partir dos fatos do fim do primeiro volume. Mas já tá, assim, treta em cima de treta. E a gente tá investigando um pouco mais, né, a história dos personagens aqui. A gente tá tendo uma força maior de um personagem que não aparece tanto no primeiro volume, que é o rei ali da situação. E, enfim, eu vou contar pra vocês em breve o que eu achei dessa leitura, mas eu tô amando, gente. Definitivamente a minha fantasia favorita, por enquanto, é essa duologia aqui, e eu acho que vocês vão amar muito também. Enfim, essas foram as minhas leituras recentes em livros físicos. Se você gostou desse vídeo aqui, eu acho que você vai gostar desse vídeo que eu vou botar aqui ou aqui, depende do espaço, do lugar que tiver mais espaço. Mas já me conta aqui se você leu algum desses livros e o que é que você achou. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, a gente pode levar essa conversa pra lá. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!